cegueira resulta de uma desordem nos órgãos de manifestação do pensamento que vem do passado. Notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades como demonstra a observação, mas o corpo traz aquela restrição, apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar-se, que no caso é o cérebro. O pensamento, ou melhor dizendo, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessiva não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga, que geralmente é o adversário do passado, que quer cobrar, que quer se vingar. No primeiro caso, deve-se tentar curar o órgão enfermo. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede importuno a fim de lhe restituir a liberdade. Mas nem todos assim têm paciência suficiente de submeter o tratamento e operar em si mudanças essenciais para criar maior resistência e imunidade contra o assédio, porque às vezes ele passa por um tratamento, às vezes numa casa espírita e volta à vida normal. Não está nem aí. É tudo que o espírito adversário do passado quer para que voltasse e reconectar com ele. Casos semelhantes são muito frequentes e muitas vezes tomados como loucura, que não passa de obsessão, para o qual deveriam empregar meios morais e não duchas. E na época era normal. Na época do Inácio Ferreira encarnado, você sabe que uma das terapias tentadas além da lobotomia, arrancar todos os dentes do doido. Já pensou? Pelo amor de Deus, a dor que sugera para aqueles que têm ainda a condição normal, né? Pelo tratamento físico e sobretudo pelo contato com os verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde não existia. Foi o bicho de 7 cabeças, né, do Rodrigo Santoro. Ele foi internado no hospital lá em Curitiba porque era drogado. Só que ficou no meio dos doidão mesmo. Aí a fantasia do autor do livro, que escreveu o enredo do filme, evidentemente a fantasia exagera, mas isso foi bom porque também houve uma separação. Hoje o doente mental não se mistura mais com o doente ligado aí ao problema da dependência. Existiu no estado de Minas Gerais um sanatório que é um negócio assim cruel, mas é pior que campo de concentração nazista. Acho que era não sei se era Teófilo Otoni, e era um negócio que era um depósito de louco cruel, tipo o Juqueri aqui em São Paulo. O Juqueri foi moralizado e arrumado à custa de muitos anos, né? Assistimos uma palestra foi num simpósio que vocês organizaram aí, que é lá com o João Lourenço, com todas as experiências do Juqueri que ele teve como sei lá, residente. É um negócio assim. Mas esses caras não são coitados. A grande diferencial do espiritismo é falar, ó, quem está lá já por engano ou por justa razão, pelo diagnóstico médico, é porque tem culpa do cartório. É impressionante como o passado nos persegue. Seja na vida familiar, na interação relação pessoal, seja na vida social, seja na relação de nós conosco mesmos. Nós somos sempre vítimas de nós mesmos. O que você acha dessa política do governo em relação ao hospital psiquiátrico? Ele foi fechando, e aí o pessoal que não tem muito recurso financeiro, como que fica? Então, a gente teria que ter alternativas que não tenham, infelizmente, só o tratamento ambulatorial. Né? E o doente mental está solto pelas ruas, às vezes correndo risco até de fazer coisas cruéis contra outras pessoas, porque tem casos que realmente a pessoa está totalmente fora de si. Né? Agora, não só esse caso, mas todos os outros casos ligados à saúde física, mental no nosso país e as políticas sociais têm a ver com a própria realidade dos habitantes do país e da Terra. Né? Como a gente mostrou ontem numa outra palestra, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é um país, melhor, a Terra é um planeta inferior. E ela é inferior pelos habitantes que aqui estão, que na realidade criam para si mesmos esses sofrimentos. Não é Deus que está lá em cima falando, eu vou pisar em vocês todos, chutar. Não, você mesmo que cria. Como a gente vê, o livre-arbítrio, então, riqueza. Se eu tenho muito dinheiro, não estou nem aí com o outro. Não estou aí. São raros aqueles que pegam a grana e fazem alguma coisa de ordem social. Se eu tenho inteligência, também eu me acho o rei
da cocada preta e vou fazer tudo o que eu posso para criar coisas, para tirar o maior proveito, para ficar mais rico. Não estou preocupado com isso. Mesmo na área da saúde. Se eu sou uma pessoa bonitona, eu vou tentar entrar na mídia internacional, ser a Gisele Bündchen, também não estou preocupado com o próximo. E se eu tenho autoridade na mão, eu vou criar todas as condições para prejudicar o meu próximo, para me manter naquela posição que eu estou. Repito, vejamos o que aconteceu ontem no nosso país, nos últimos dias. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração, a causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Então, quando eu tenho um processo obsessivo, desses que vão evoluindo para que o Espiritismo chama de fascinação, que evolui para tal da subjugação, que antigamente chamava possessão lá pela igreja, é porque eu tenho uma certa conexão com esses que estão exercendo sobre mim alguma ação. Vamos ver esse caso, olha que interessante. Caso real. Homem, 25 anos, profundo estado de fraqueza, não se alimentando por ausência de apetite, nem dormindo, noção completa de espaço, quer dizer, cabeça está bem, tempo e lugar, memória e raciocínio perfeitos numa avaliação médica. Organismo desidratado, exames laboratoriais e chapas radiográficas negativadas. Não tinha nada que justificasse aquele quadro em que ele mergulhava progressivamente. Mas olha o que determinava isso. É um processo obsessivo involuntariamente alimentado por entidade feminina, desencarnada por tuberculose pulmonar, resultante de suicídio praticado em encarnação passada, por frustração amorosa ante a impossibilidade de se unir ao paciente avaliado hoje. Olha aí que interessante. Lá atrás ela se matou, porque esse cara que é hoje o hospedeiro dela, né, porque a vampirização, nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco, na verdade era aquele que, de uma certa forma, fez-la sentir-se frustrada na relação amorosa, que a fez suicidar. A questão do pulmão está ligado à asfixia. Eu me jogo, eu não sei nadar, me jogo no rio para morrer afogado. Eu ligo o gás para morrer sufocado. Eu, na verdade, ligo lá o carro e fico aspirando o monóxido de carbono para morrer. O que eu fiz esse lago no meu pulmão vai gerar, muitas vezes, as patologias. Existe uma mensagem do Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, intitulada Suicídio, onde o Emmanuel vai fazer uma série de associações entre doenças, desde a tetraplegia, paraplegia, o problema da leucemia, o problema da asma, bronquite, que são graduações diferentes dos problemas respiratórios. Então ele faz uma associação interessante, o tiro na cabeça, surdez, mudez, o problema de locomoção motora, se atinge os centros que estão, de uma certa forma, funcionando no meu corpo físico, através dessas atitudes drásticas, eu vou trazer as sequelas na próxima existência. E no tempo de vida correspondente ao tempo de vida que eu subtraí da vida. Então, essa moçada que morreu aos 20, 30 anos agora, eles na vida passada provavelmente tiveram uma abreviação da vida por decisão voluntária, porque toda e qualquer pena que nós enfrentemos aqui está intimamente relacionada a um negócio chamado intenção. Se você faz ignorante, você tem naturalmente um grau de comprometimento. Mas se você faz com vontade de fazer, eu quero me matar, a vida não tem sentido, me atiro de cima do prédio, volto, na realidade, já com o problema da paralisia cerebral, volto com o problema da tetraplegia, volto com uma fragilidade numa vértebra aqui que o pescoço e depois eu me enforquei, e eu caio na calçada e fico tetraplégico. Oh, meu, onde está Deus? Deus está ali, permitindo que você se reerga, se reequilibre. Né? Então, ele, por sua vez, recorreu ao mesmo expediente drástico lá atrás, abrindo o campo da sua ignorada mediunidade nesta vida para a influenciação espiritual experimentada após terem se atraído. Olha que legal! Eles, na verdade, se encontraram no plano espiritual, num desdobramento natural do sono. Porque o Espiritismo fala, dormir é, na verdade, relaxar o corpo, anestesiado pelo cansaço do dia anterior, mas o espírito, com cochilo simples ou no sono profundo, questões 400 a 412, na verdade, sai para vivenciar experiências do astral. Se reencontraram, a afinidade explicaria a intoxicação psíquica ou perispiritual absorvida pelo encarnado, cujo inconsciente mantinha-se carregado
pelo sentimento de mágoa e desesperança lá daquela vida passada. Mulher, 40 anos, de casada, 9 filhos, 10 netos. A partir de determinado momento, ela começou a entrar num processo assim, de ciúme em relação ao marido doentio. Dominada por irracional sentimento de desconfiança e ciúme em relação ao marido, que era um cara absolutamente cumpridor dos seus deveres, situação agravada dia após dia, transformando-se progressivamente num comportamento insano, que por orientação médica resultou na internação, foi internada, ficou louca, em estabelecimento para tratamento psiquiátrico por vários meses, ante a ideia do suicídio, porque ela queria se atirar debaixo de um carro. Quem causava isso? Um processo obsessivo mantido por entidade feminina ao ser desdenhada pelo amante na época, né? 43 anos antes, esse que é o marido bonzão agora, pai correto, avô correto, lá atrás teve um cacho lá com uma mulher, largou ela para trás, ela se matou do lado dele. Aos olhos do mundo ela simplesmente desaparece, mas não desaparece. Desaparece o corpo que vai para transformação natural, mas o espírito continua. Desencarnada em grande perturbação, porque o suicídio leva o cara a uma loucura, ignorando que havia morrido, ela nem sabia. 43 anos depois ela foi descobrir isso. Localizou o cara, decidiu vingar-se, se esforçando para influenciá-lo, procurando fazer com que ele só tivesse preocupações e aborrecimentos. E como fazia isso? Através da rival que estava ali. Porque a mediunidade é uma coisa ignorada. O que é que o Espiritismo define como obsessão? Obsessão é a ação quase permanente de um espírito desencarnado que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira, de fazer isto ou aquilo, que se assemelha muito a alguns quadros psiquiátricos. A influência dos espíritos sobre os pensamentos e atos é maior do que se crê, porque frequentemente são eles que dirigem os encarnados através das influências sutis, questão 4, 5, 9. Não há obsessão unilateral. Cada um vai me obsediar porque ele quer e eu vou te permitir. Nutrindo-se toda ocorrência dessa espécie à base de intercâmbio. Eu tenho que abrir campo favorável para que isso se dê, né? Então, a base de intercâmbio mais ou menos completa. A Classificação Internacional de Doenças, em sua versão 10 de 2006, define estado de transe e possessão, transtorno de trânsito dissociativo, como uma perda transitória da consciência da própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Afirma que apenas estados de transe involuntários e não desejados são considerados transtorno, não devendo ser classificados como doença, quando ocorre em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal, que é uma ideia que as pessoas às vezes fazem, de uma pessoa viva, quer dizer, eu tomo conta do corpo do outro, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar de outro que se acha encarnado neste corpo? Resposta do Espírito da Verdade. O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, através da mente, da emoção, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, identificação, empatia, a fim de agir conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, além dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A criatura humana é um espírito que pensa. Frequentemente, muitos pensamentos surgem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. No conjunto deles estão sempre misturados os da pessoa com os dos espíritos desencarnados. Daí a incerteza em que as pessoas se veem. É que têm em si duas ideias a se conflitarem. Como distinguir esses pensamentos? Quando um pensamento é sugerido, tem-se a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, diz o Espírito da Verdade. Não a fazendo, age o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade.